Bom dia, Marcos. A expectativa é sempre muito boa, né? A cada ano que passa, essa campanha ela vai tomando corpo, a sociedade abraça sempre essa campanha. E nós tivemos aí, por ocasião da pandemia, a possibilidade de inserir dentro da campanha a adoção de cartas online, né? Então, a expectativa é muito boa porque a pessoa que antes, para adotar uma carta, necessariamente precisava se deslocar a uma agência dos Correios, hoje ela, além de deslocar uma agência dos Correios, ela pode, por meio do blog, que foi criado especificamente para isso, ler a carta, ter acesso à carta em formato digital e já fazer a adoção ali. Então, ela se desloca à agência do Correio apenas para entregar o presente. Então, a nossa expectativa é muito boa. Nós estamos aí, depois da pós-pandemia, né, com vários parceiros participando da campanha, e aqui no Rio Grande do Norte, especificamente, a campanha sempre foi muito bem acolhida pela sociedade. No caso, quem tiver interesse em participar já pode fazer adesão desde ontem, quinta-feira? Isso. Nós tivemos o lançamento na data de ontem, na quinta-feira, né? E a partir dessa data, nós podemos, as pessoas podem adotar as cartas, tanto aquela pessoa física que tem interesse de adotar uma, duas ou quantas cartas forem, quanto os padrinhos corporativos. Nós temos muitos parceiros empresariais que adotam coletivamente, né, uma quantidade maior de carta, para que a gente atinja o objetivo que é a visita do Papai Noel a todas aquelas crianças que, de fato, escreveram ali, né? Vocês têm uma meta a ser atingida de quantas cartas devem ser adotadas? Não, nós não temos uma meta específica, até porque nós não conseguimos controlar a quantidade de cartas que nós recebemos das nossas agências, né? Nós temos, sim, uma quantidade que vem aumentando ao longo dos anos. O ano passado, por exemplo, nós tivemos a adoção de pouco mais de 4.000 cartas, fruto dos convênios, né, da parceria que a gente tem com as secretarias de educação, que começa esse trabalho lá em setembro, junto com as escolas, e nós tivemos uma adoção em um ano de pandemia, né, de um pouco mais de 4.000 cartas. E agora, só na arrancada, né, no lançamento, já há 5.000 cartas disponíveis para adoção, fora as cartas novas que vão entrar ao longo desse mês. Então, a nossa expectativa é que a gente consiga atingir pelo menos 95% da adoção dessas cartas, né? Ano passado, por exemplo, o percentual ficou em torno disso. Geralmente, qual é o perfil da criança que escreve uma carta como essa? O foco dessa campanha que os Correios faz é aquela criança que está em uma situação socialmente vulnerável, por assim dizer, né? Então, a maioria das cartas, elas são provenientes de escolas indicadas pelas secretarias de educação, que já são escolas que estão em zonas mais carentes, de vulnerabilidade social. Então, o perfil, em geral, são crianças carentes, e tem também crianças que são de instituições, por exemplo, que congrega crianças com autismo, ou instituições que fazem aí apoio àquela criança que muitas vezes não tem, por exemplo, orfanatos. Então, é esse o perfil, né? Esse o público-alvo do Papai Noel dos Correios. Logicamente que, como nós abrimos também para toda a sociedade, eventualmente aparecem crianças que estão um pouco fora desse perfil, mas nós temos, os pedidos, eles retratam muito o perfil, né, das crianças. Então, nós observamos, por exemplo, crianças que pedem calçado, material escolar, em alguns casos até comida, elas pedem ao Papai Noel. Então, daí para se ter uma noção do perfil das crianças que são majoritariamente atendidas pela campanha. Muitas vezes os próprios funcionários dos Correios se envolvem também com essa questão, adotam cartas, dependendo do pedido, por exemplo, uma comida, uma cesta básica, os próprios servidores dos Correios se envolvem com a campanha também? Com certeza, essa é uma campanha que foi originada dessa forma, né? Então, há 33 anos atrás, que foi quando a campanha começou, nós recebíamos nas nossas agências cartas endereçadas ao Papai Noel. E aí os próprios empregados dos Correios, ao ler essas cartas e se comover com os pedidos que ali tinham,
começaram a se organizar para poder adotar algumas cartas, os familiares. Então, essa é uma campanha que movimenta muito a empresa internamente, porque todo mundo aqui é apaixonado pela campanha. Então, os empregados, sim, eles já têm esse contato mais direto. Alguns participam como voluntários também na triagem dessas cartas, na infraestrutura necessária para fazer os eventos onde o Papai Noel aparece para as crianças, nas entregas junto às escolas. Então, assim, uma atuação muito grande dos nossos empregados e voluntariamente, né? Na empresa não há nenhum tipo de restrição quanto à participação dos empregados, como também não há nenhum tipo de bonificação para aquele empregado que participa. Então, a gente percebe que é um trabalho que parte dos próprios empregados de forma voluntária e que é muito bem acolhido. Nailton, a adesão, no caso, quem quiser ser um doador, ele pode fazer adesão até quando? Bom, a adoção de cartas, ela está disponível até o dia 7 de dezembro. Nós estipulamos essa data porque há uma infinidade, são milhares de cartas que nós fazemos um trabalho de tratamento, né, de separação e de avaliação quanto ao conteúdo dessas cartas, o cuidado que nós temos, por exemplo, para não colocar o endereço para o adotante. Então, se uma pessoa adota, ela não pode ter acesso ao endereço da criança, né? Ela adota aquela carta, e aí o correio é que faz toda essa logística de fazer o presente chegar ao destinatário final. Então, por conta disso, nós estabelecemos o dia 7 de dezembro como data limite para acolher essas cartas e também como data limite para aqueles que adotem, por exemplo, uma carta amanhã, hoje, ele possa fazer a adoção. Então, tanto a adoção quanto a entrega do presente é até o dia 7 de dezembro. Todas as crianças que se inscrevem para o Papai Noel dos Correios, elas acabam sendo beneficiadas ou às vezes acontece de o número de adotantes não ser o suficiente? A experiência tem nos mostrado que a maioria das crianças que fizeram a sua cartinha acaba sendo atendida. Nós temos hoje duas formas de captação, né? Nós temos aquelas cartas que já estão, por exemplo, disponíveis hoje no blog dos Correios, que já estão digitalizadas, que são as cartas que veio das escolas, ou seja, as secretarias de educação, elas previamente fizeram esse trabalho de escrever essas cartas junto com as crianças e canalizar elas para os Correios. Então, essas, eu posso dizer que quase 100% são atendidas, mas nós também acolhemos cartas nas nossas agências da sociedade como um todo, da criança que eventualmente não teve a escola selecionada pela Secretaria de Educação e foi lá, o pai ou a própria criança foi lá na agência e depositou uma carta destinada ao Papai Noel. Então, essas cartas, elas ficam disponíveis fisicamente nas nossas agências e esse percentual do que não é das escolas, aí ele varia muito, né, porque também depende muito do pedido que a criança faz e tudo mais, mas em geral, nós temos sempre acima de 90% de atendimento daqueles pedidos que foram feitos ali pelas crianças. Então, quem for hoje, sexta-feira, na agência dos Correios aqui de Caicó ou de Currais Novos, já vai ter acesso à carta? Já tem acesso à carta a partir de segunda-feira, ao físico, e a partir de hoje já tem acesso à carta virtualmente no nosso blog. Então, fisicamente, as cartas já vão estar disponíveis na agência de Caicó, de Currais Novos, a partir da segunda-feira. E, independentemente da criança ter ou não ser contemplada com o presente, né, ela recebe a resposta do Papai Noel, né? Esse é um trabalho voluntário também que os nossos empregados fazem aqui, para que a criança tenha ali a resposta, não foi dessa vez, vai ser no ano seguinte. E todo o esforço que nós fazemos, inclusive com apoio, e aí eu já estendo a você o nosso agradecimento, o apoio essencial dos meios de comunicação para divulgar cada vez mais, porque com a divulgação que a gente consegue uma maior adesão, a sociedade em geral ela apoia esse tipo de iniciativa, ela se sente bem em ir lá e adotar uma cartinha, principalmente quando ela tem acesso e vê os pedidos que estão na carta, né? Então, os meios de comunicação acabam sendo um parceiro importantíssimo na campanha, que a gente pode divulgar para a sociedade, tanto quando a gente fala de uma pessoa física, quanto a gente fala também de empresa. Então, o empresário de Caicó, de Currais Novos, que eventualmente quer trazer isso ali, esse espírito natalino para a sua empresa,
quer distribuir com os empregados, ele pode adotar, entrar em contato com a coordenação da nossa campanha, com a nossa coordenação local, e pegar uma quantidade maior de cartas para poder fazer essa divulgação interna dentro da empresa. Então, são parceiros assim que nos ajudam muito nesse trabalho de conversão, né, daquela que era uma cartinha se transformar em um presente ali no final para a criança. Ao longo de sua caminhada nos Correios, alguma carta em especial já lhe chamou a atenção, já lhe tocou o seu coração? Olha, Marcos, são várias, viu? A gente tem exemplos assim, por exemplo, nós recebemos agora nessa campanha, eu gosto de dizer, porque são muitas histórias que a gente tem assim de casos em que a criança faz pedidos que estão totalmente fora. Nós recebemos agora uma criança que aqui, no evento de lançamento aqui em Natal, que pediu na carta um abraço do Papai Noel, que é algo assim, tão singelo, tão simples, mas e nós já recebemos um outro agora também nessa campanha, um caso de uma criança que ela escreveu lá na carta dela que não acreditava no Papai Noel, mas que se ele existisse, que ele pudesse providenciar para ela um exame de vista, né? Então, são coisas que tocam muito. Ela não tinha óculos, ela não tem o óculos para poder enxergar melhor, né? Tem outra criança que deseja que o irmão melhore de um diagnóstico de uma doença grave. Então, assim, são cartas que tocam muito, assim, o nosso coração, porque é a sinceridade mais pura, né? A sinceridade da criança. Sem falar naqueles casos de pedidos em que a criança pede comida, né? Pede um calçado, pede que tem crianças que estão numa situação de vulnerabilidade tal, que às vezes pede que tenha uma harmonia na família, em casa. Então, são casos assim que a gente se comove muito, e tem muitos casos em que um simples presente pode fazer toda a diferença no processo de evolução daquela criança ali, né, de acreditar na magia do Natal e saber que existe ali toda uma estrutura que pode, eventualmente, tornar a vida dela mais feliz, ainda que seja por um breve momento, né? Agora, numa situação como essa, por exemplo, alguém que pede política pública, um exame de saúde, alguém que pede uma harmonia para o seu lar, como é que os Correios agem diante disso? Encaminha para algum setor do governo? Como é que é isso? Nós temos aqui todo um trabalho prévio que é feito pelos nossos empregados para identificar esses pedidos e fazer ali a diferença daquilo que efetivamente é um presente, né, uma bola, é uma boneca, e aqueles pedidos que eventualmente tem algo que ali, um fundo de, por exemplo, quando a gente percebe que há traços ali no pedido da criança, quando a gente percebe que há traços de uma questão familiar mais complexa, de vulnerabilidade, aí a gente encaminha, sim, para o Conselho Tutelar, em alguns casos a gente encaminha para o próprio Ministério Público, para que haja ali uma ação. A política pública, em geral, é complicado, porque o pedido ele parte de uma criança, né? Então, nós fazemos aqui esse trabalho de tentar identificar o que de fato porque tem muito adulto que escreve para Papai Noel também, viu, Marcos? Não se engana, não. Tem adulto que pede um emprego, tem adulto que pede uma série de situações que fogem um pouco do escopo da campanha, que a gente, infelizmente, não consegue alcançar. Mas quando a gente percebe que é um pedido legítimo de uma criança, de algo que compete ao poder público, isso com certeza é encaminhado, o Papai Noel responde a essa criança, mas a gente encaminha, assim, para as instâncias competentes. Legal, viu? E como é que é a escolha de quem vai representar o Papai Noel em cada região? Olha, é uma disputa interna aqui pelos nossos empregados, porque, assim, como eu disse, né, a campanha, ela suscita muita alegria para as pessoas que trabalham nela, né? Então, nós temos os ajudantes do Papai Noel, todos aqueles que estão trabalhando na campanha, né? A gente veste uma camisa verde com um selo do Papai Noel dos Correios, que já é uma marca muito conhecida Brasil afora, e nós procuramos selecionar dentre aqueles empregados que possuem a vontade, o perfil, né, aquele que tem, assim, uma aparência mais próxima do que a imagem do Papai Noel. Então, a gente busca ali entre os nossos empregados, normalmente um senhor ali, com a barba um pouco maior e tal,
e a gente tenta paramentar ele para ficar o mais próximo possível do Papai Noel. Nailton, parabéns por essa campanha, obrigado por sua participação e deixo o convite aí para que as pessoas que nos escutam em toda a nossa região do Seridó possam participar, possam abraçar essa campanha. Bom, não só a região do Seridó, como todo o Rio Grande do Norte, abraça sempre, todos os anos, essa campanha, então a gente já agradece previamente todos aqueles que desejam fazer a vida de uma criança um pouco mais feliz, e pedimos que todos esses que estão agora nos ouvindo, né, ou nos vendo, que possa, se ao menos nunca fez, que pelo menos tenha a experiência de ou visitar uma das nossas agências e ler algumas cartinhas, porque eu tenho certeza que quando a pessoa tem contato com essa campanha, ela se apaixona, ela vê ali nas cartinhas a possibilidade real e clara de fazer a vida de uma criança mais feliz. Então, aos empresários do Seridó, a gente pede que entre em contato com a coordenação da nossa campanha nas cidades que existem, por meio da agência mesmo, e adotem as cartinhas, porque não é só, a gente não está falando, o Marcos, só do presente, né, de dar um presente a uma criança. A gente está falando de todo um contexto que mostra à criança a possibilidade de ter um Natal melhor, da magia do Natal. No trabalho que é feito com as escolas, por exemplo, ele começa a ser feito lá atrás, em setembro, incentivando a criança a ter uma escrita, a saber como escrever uma carta, a melhorar a comunicação escrita dela por meio da carta. Então, tudo isso faz com que as crianças acreditem na possibilidade de ter um mundo melhor. E eu acho que, assim como todos, né, como a gente já recebeu aqui pedidos de criança para, por exemplo, visitar o bombeiro, sabe, ir lá no quartel da Polícia Militar, são profissionais que também nos ajudam aí nessa campanha e que são coisas simples que a gente pode fazer para tornar a vida da criança mais feliz. Então, conclamo a toda a sociedade potiguar que realmente abrace a campanha junto com os funcionários dos Correios, porque a gente só tem a ganhar com isso, é fazer a vida de uma criança mais feliz, por si só, já nos alegra, já nos deixa numa situação muito melhor. Então, agradeço a todos e peço que olhem as cartinhas. Se não tiver tempo de ir na agência, vá no blog, que se chama blognoel.correios.com.br, e lá você consegue baixar a imagem da cartinha, ler a cartinha e até adotar a cartinha.